Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma história que vai mexer com o coração de cada um. Hoje vamos conhecer Carolina, uma garçonete de 22 anos que trabalha em um pequeno restaurante da cidade. Ela é daquelas pessoas que ainda acredita no amor verdadeiro, sabe? Uma moça simples, de coração puro, que nunca imaginou que sua vida ia dar uma reviravolta completa quando um homem misterioso e muito poderoso apareceu na sua frente com uma proposta que ela jamais esperava ouvir. Do outro lado da nossa história, temos Diego, um empresário milionário de 30 anos que sempre teve tudo na vida, menos uma coisa que não se compra com dinheiro. Ele está enfrentando uma pressão enorme da família para tomar uma decisão que vai mudar o rumo de tudo. E quando os caminhos dele e da Carolina se cruzam, algo inesperado acontece. Algo que nenhum dos dois estava preparado para sentir. Vocês vão acompanhar como um contrato que deveria durar apenas 90 dias se transforma em algo muito maior e mais profundo. Vão ver como duas pessoas completamente diferentes descobrem que, às vezes, o destino prepara surpresas que vão além de qualquer planejamento. E quando eu digo surpresas, acreditem, vocês não imaginam o que está por vir nessa jornada. Antes de começarmos nossa história, quero agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui, que comenta, que compartilha essas histórias com pessoas queridas. Vocês fazem toda a diferença e tornam essa família cada dia maior e mais especial. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora mesmo no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas histórias incríveis que estão chegando. E me contem aqui nos comentários. O que vocês estão fazendo agora enquanto escutam nossa história? Estão relaxando depois de um dia corrido? Preparando um lanchinho? Organizando a casa? Eu sempre fico curioso para saber como vocês aproveitam esse momento conosco e o que estão fazendo enquanto se deixam levar pelas emoções que compartilhamos aqui. Agora sim, preparem o coração porque nossa história está começando e posso garantir que vocês vão se emocionar do primeiro ao último minuto. Vamos lá. Carolina amarrava o avental atrás da cintura enquanto olhava pelo espelho embaçado do banheiro dos funcionários. Eram 6:30 da manhã e o restaurante do Sr. José já estava com as portas abertas para mais um dia de trabalho. Ela suspirou fundo, passou as mãos pelos cabelos castanhos e se preparou para enfrentar mais uma jornada que começava antes do sol nascer e só terminava quando a lua já estava alta no céu. Aos 22 anos, Carolina trabalhava ali há quase 3 anos, desde que terminou o ensino médio e precisou ajudar em casa. Ela não se queixava da vida que tinha, mas às vezes se pegava sonhando com algo diferente, algo que nem sabia direito o que era. O restaurante ficava no centro da cidade, um lugar simples mas aconchegante que atendia desde operários que paravam para o café da manhã até empresários que vinham almoçar. Carolina conhecia quase todos os clientes regulares, sabia o que cada um gostava de comer e como preferiam o café. Ela tinha esse jeito especial de fazer as pessoas se sentirem em casa, sempre com um sorriso sincero e uma palavra amável para quem precisava. "Carolina, mesa 7 está esperando", gritou o Sr. José da cozinha, e ela rapidamente pegou a bandeja com pães frescos e geleia caseira que a Sra. Maria, esposa do patrão, preparava todas as manhãs. Era uma rotina que ela conhecia de cor, mas que nunca a deixava entediada, porque gostava genuinamente de cuidar das pessoas. Naquela manhã de terça-feira, tudo parecia igual a qualquer outro dia, até que um carro preto e reluzente parou em frente ao restaurante. Carolina estava limpando as mesas da varanda quando viu 3 homens descendo do veículo. O que chamou sua atenção não foi apenas o carro caro, mas principalmente um deles, alto, cabelos escuros bem arrumados, vestindo um terno que mesmo ela, que não entendia de roupas caras, percebia que custava uma fortuna. Ele caminhava com uma postura que demonstrava confiança, mas havia algo em seus olhos escuros que parecia carregado de cansaço, como se carregasse um peso invisível nos ombros. "Bom dia, podem escolher qualquer mesa que estiver livre", disse Carolina, com seu sorriso natural quando eles entraram,
e o homem de terno a olhou por alguns segundos antes de responder com um aceno de cabeça. Diego Monteiro não costumava frequentar lugares como aquele. Aos 30 anos, ele era acostumado com restaurantes refinados, hotéis 5 estrelas e reuniões em salas com vista panorâmica da cidade. Mas Lucas, seu melhor amigo desde a faculdade, tinha insistido para conhecerem aquele lugar que, segundo ele, servia o melhor café da região. "Cara, você precisa sair um pouco da sua bolha de cristal", tinha dito Lucas na noite anterior, quando Diego mais uma vez cancelou um encontro às cegas que os pais tinham arranjado. "Vamos tomar um café simples, em um lugar simples, com pessoas simples. Vai te fazer bem." Diego havia concordado mais para se livrar da insistência do amigo do que por vontade própria, mas agora, sentado naquela mesa de madeira rústica, observando a garçonete que os atendia com tanta naturalidade, ele se pegou prestando atenção em detalhes que normalmente passavam despercebidos. Havia algo diferente naquela moça. Não era apenas a beleza natural, sem maquiagem pesada ou roupas chamativas, mas a forma como ela tratava cada cliente como se fosse importante, como se cada pedido merecesse sua total atenção. Diego a observou servindo um casal de idosos na mesa ao lado, perguntando se eles queriam açúcar extra no café, e se lembrando que o senhor sempre pedia 2 fatias de torrada em vez de uma. "O que vocês vão querer?", perguntou Carolina quando chegou à mesa deles, e Diego percebeu que ela tinha uma voz suave, daquelas que transmitiam calma só de ouvir. 3 cafés simples e algumas fatias daquele bolo de cenoura que está na vitrine", respondeu Lucas, sempre mais sociável. Carolina anotou o pedido e, antes de se afastar, olhou diretamente nos olhos de Diego por um breve momento que pareceu durar uma eternidade. Quando ela trouxe os pedidos, Diego não conseguiu deixar de notar como suas mãos eram delicadas, mas calejadas pelo trabalho, como ela balanceava a bandeja com facilidade e como tratava cada xícara com cuidado, como se estivesse servindo a pessoas muito importantes. "O bolo está uma delícia hoje, a senhora Maria caprichou na receita", comentou ela enquanto servia, e pela primeira vez em muito tempo, Diego se viu querendo prolongar uma conversa com uma estranha. "Vocês não são daqui da região, né? Não costumo ver vocês por aqui", disse Carolina com curiosidade genuína, não aquele tipo de interesse que Diego estava acostumado a receber de mulheres que só queriam se aproximar por causa do dinheiro. "Trabalhamos na cidade, mas é a primeira vez que viemos aqui", respondeu ele, surpreso com a própria vontade de continuar falando. "Ah, que bom. Espero que gostem. Se precisarem de alguma coisa, só chamarem", disse ela com aquele sorriso que parecia iluminar o rosto inteiro. Durante os 40 minutos que ficaram no restaurante, Diego se pegou observando Carolina trabalhar. Via como ela cumprimentava cada cliente que chegava, como ajudou uma senhora idosa a escolher o que comer porque estava com dificuldade para ler o cardápio, como limpou o joelho ralado de uma criança que tinha tropeçado na varanda. Era um tipo de bondade que Diego não via há muito tempo no mundo onde vivia, onde as pessoas sempre queriam algo em troca de cada gentileza. "Essa menina tem algo especial", comentou Daniel, o terceiro amigo do grupo, que também tinha notado a diferença. "É verdade, ela parece genuína", concordou Lucas, mas Diego apenas ficou em silêncio, perdido em pensamentos que nem ele mesmo conseguia organizar direito. Quando chegou a hora de pagar a conta, Diego insistiu para ser ele quem fosse até o caixa. Carolina estava organizando algumas mesas quando ele se aproximou, e ela o atendeu com a mesma gentileza de sempre. "Deu tudo certo? Gostaram do café?", perguntou ela enquanto calculava o valor na máquina registradora antiga. "Estava tudo perfeito", respondeu Diego. E pela primeira vez Carolina notou que ele tinha uma voz grave e acolhedora, diferente da frieza que imaginava em homens que vestiam ternos tão caros. Quando ele entregou o dinheiro, suas mãos se tocaram brevemente, e ambos sentiram uma eletricidade estranha, que nenhum dos dois conseguiu explicar. "Obrigada, voltem sempre", disse Carolina. Mas desta vez seu sorriso parecia um pouco mais tímido, como se ela também tivesse sentido algo diferente naquele toque rápido. Diego saiu do restaurante com uma sensação estranha no peito.
Durante todo o caminho de volta ao escritório, ele se pegou pensando naquela garçonete de sorriso sincero e olhos brilhantes. Havia algo nela que o intrigava, uma pureza que contrastava completamente com o mundo artificial onde ele vivia. Lucas notou o silêncio do amigo e brincou. Ei, parece que alguém ficou interessado na garçonete. Diego não respondeu, mas o comentário não estava longe da verdade. Pela primeira vez em anos, uma mulher tinha chamado sua atenção não pela aparência ou pelo interesse em seu dinheiro, mas por algo muito mais profundo e real. Carolina também ficou pensativa pelo resto do dia, se perguntando quem seria aquele homem elegante que a olhava com tanta intensidade, como se estivesse tentando descobrir algum segredo em seus olhos. 3 semanas se passaram desde aquela manhã, e Diego não conseguia tirar Carolina da cabeça. Ele tinha voltado ao restaurante outras 2 vezes, sempre arrumando alguma desculpa para Lucas sobre reuniões que acabaram cedo ou compromissos que foram cancelados. Na verdade, ele só queria vê-la novamente, observar aquele jeito especial que ela tinha de tratar as pessoas, ouvir sua risada quando algum cliente contava uma piada ou ver como seus olhos brilhavam quando falava sobre alguma coisa que gostava. Era algo completamente novo para ele, essa necessidade de estar perto de alguém sem ter uma razão prática ou profissional. Diego sempre foi um homem racional, que tomava decisões baseadas em lógica e resultados, mas Carolina mexia com algo dentro dele que não seguia nenhuma regra que conhecesse. Na manhã de sexta-feira, Diego estava no escritório tentando se concentrar nos relatórios financeiros quando seu pai, Roberto Monteiro, entrou sem bater na porta. Aos 58 anos, Roberto era um homem imponente que construiu um império empresarial do zero e não aceitava não como resposta para nada. Diego, precisamos conversar, disse o pai sentando-se na poltrona em frente à mesa sem esperar convite. Diego suspirou e fechou os documentos, sabendo exatamente o que vinha por aí. Era sempre a mesma conversa, quando ele ia se casar, quando ia dar netos para os pais, quando ia assumir as responsabilidades de um homem da idade dele. Pai, se é sobre casamento, já falei que não estou interessado em nenhuma das mulheres que vocês apresentaram, disse Diego, tentando manter a paciência. Filho, você tem 30 anos e precisa pensar no futuro da família. Sua mãe e eu não vamos viver para sempre, e você precisa de alguém ao seu lado. Roberto se levantou e começou a andar pela sala, como fazia sempre que estava nervoso ou determinado a conseguir algo. Diego, eu e sua mãe já conversamos sobre isso. Se você não escolher uma esposa até o final do ano, nós vamos escolher por você. Já temos algumas candidatas em mente, filhas de famílias amigas, mulheres educadas e preparadas para ser a esposa de um Monteiro. Diego sentiu o sangue ferver nas veias. Aos 30 anos ele era um homem bem-sucedido, dono de várias empresas, mas ainda tinha que lidar com os pais tratando-o como se fosse um adolescente irresponsável. Pai, isso é ridículo. Estamos no século XXI. Não posso ser obrigado a me casar com alguém que vocês escolheram. Roberto parou de andar e olhou fixamente para o filho. Então escolha você mesmo, mas escolha logo. Sua mãe já está planejando o casamento para o próximo ano, com ou sem sua participação na decisão da noiva. Quando Roberto saiu da sala, Diego ficou sozinho com seus pensamentos que pareciam um furacão dentro da cabeça. Ele olhou pela janela do 20º andar, observando o movimento da cidade lá embaixo, e de repente a imagem de Carolina apareceu em sua mente. Havia algo nela que o atraía de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Não era apenas atração física, embora ela fosse muito bonita. Era a forma como ela sorria de verdade, como tratava cada pessoa com carinho, como parecia viver em um mundo onde ainda existia bondade genuína. Diego se levantou da cadeira e tomou uma decisão que ele mesmo não conseguia acreditar que estava tomando. Ele ia procurar Carolina e fazer uma proposta que resolveria o problema dele e, esperava, também ajudaria ela de alguma forma. 2 horas depois, Diego estava estacionando o carro em frente ao restaurante do Senhor José. Era meio da tarde, um horário mais calmo. E ele podia ver Carolina organizando algumas mesas na varanda. Ela usava um vestido simples azul claro que realçava seus olhos,
e o cabelo estava preso em um rabo de cavalo que deixava o rosto completamente à mostra. Quando ela o viu se aproximando, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ele tinha memorizado nos últimos dias. Que surpresa! Você veio sozinho hoje? Perguntou ela, limpando as mãos no avental. Vim conversar com você, na verdade, respondeu Diego, e Carolina notou que ele parecia mais sério do que das outras vezes. Ah, claro. Quer sentar? Posso trazer um café? Ela ofereceu, sempre prestativa. Seria ótimo, obrigado. Carolina trouxe o café e se sentou na cadeira em frente a ele, curiosa para saber o que o homem elegante queria conversar. Ela tinha percebido que ele vinha ao restaurante com mais frequência nas últimas semanas, sempre sozinho ou apenas com um dos amigos, e sempre parecia estar observando ela trabalhar. Não era um olhar inconveniente ou assediador, mas havia uma intensidade ali que a deixava nervosa e curiosa ao mesmo tempo. Carolina, eu sei que isso vai parecer muito estranho, mas preciso te fazer uma pergunta muito importante, começou Diego, mexendo nervosamente na xícara de café. Pode falar, disse ela, notando que as mãos dele tremiam ligeiramente. O que você diria se eu te oferecesse uma quantia muito boa de dinheiro para fingir ser minha noiva por 3 meses? A pergunta saiu de uma vez, e Diego segurou a respiração esperando a reação dela. Carolina piscou várias vezes, achando que tinha ouvido errado. Como assim fingir ser sua noiva? Perguntou ela, com uma mistura de confusão e curiosidade na voz. Diego respirou fundo e começou a explicar a situação com os pais, a pressão para se casar, a ameaça de um casamento arranjado. Seria apenas por 90 dias. Você moraria na minha casa, participaria de alguns eventos familiares, fingiríamos estar apaixonados na frente dos meus pais. No final dos 3 meses, diríamos que não deu certo, e você ficaria com uma quantia que mudaria sua vida para sempre. Carolina o ouviu em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Era como se estivesse vivendo um sonho muito estranho ou um filme de Hollywood. Por que eu? Foi a primeira pergunta que conseguiu formular. Diego olhou nos olhos dela por um longo momento antes de responder. Porque você é real. Porque quando você sorri, é de verdade. Porque você tem algo que eu nunca vi em nenhuma outra pessoa. Carolina sentiu o coração acelerar com as palavras dele. Havia uma sinceridade na voz de Diego que a tocou de uma forma que ela não esperava. E quanto dinheiro seria? Perguntou ela, tentando ser prática apesar da confusão emocional. 100 mil reais, respondeu Diego, e Carolina quase derrubou a xícara de café. Era mais dinheiro do que ela ganhava em 5 anos trabalhando no restaurante. Com essa quantia, ela poderia ajudar os pais, fazer um curso superior, talvez abrir um pequeno negócio próprio. Eu preciso pensar, disse ela, com a voz trêmula. Claro, entendo perfeitamente. Sei que é uma proposta maluca. Pense com calma e me dê uma resposta quando se sentir pronta, disse Diego, entregando um cartão com seu telefone. E Carolina, quero que saiba que eu respeitaria completamente seus limites. Seria apenas uma representação, nada mais. Quando Diego foi embora, Carolina ficou sentada na varanda por quase 1 hora, olhando o cartão em suas mãos e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A proposta era completamente fora da realidade que ela conhecia, mas havia algo na forma como Diego falou, na vulnerabilidade que ele mostrou quando explicou a situação com a família, que a fez acreditar que ele estava sendo sincero. Ela pensou na vida que levava, levantando antes do sol, trabalhando até tarde, guardando cada centavo para conseguir pagar as contas. Pensou nos sonhos que tinha guardado no fundo do coração, de estudar, de viajar, de ter uma vida diferente. E pensou naquele homem misterioso que, por alguma razão que ela não conseguia entender, tinha escolhido ela para ser parte da solução dos problemas dele. Quando chegou em casa naquela noite, Carolina sabia que sua resposta seria sim. Na segunda-feira de manhã, Carolina ligou para o número do cartão que Diego tinha deixado. Suas mãos tremiam quando discou os dígitos e ela teve que respirar fundo várias vezes antes de conseguir falar. Alô, Diego. É a Carolina do restaurante, disse ela quando ele atendeu. Carolina, que bom ouvir sua voz, respondeu ele.
e ela podia notar uma mistura de ansiedade e esperança no tom dele. Eu pensei muito sobre sua proposta e eu aceito. Do outro lado da linha, Diego fechou os olhos e suspirou aliviado. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada de forma alguma. Carolina olhou ao redor do pequeno apartamento onde morava com a mãe, viu as contas empilhadas na mesa da cozinha, pensou em todas as oportunidades que aquele dinheiro poderia trazer. Tenho certeza, sim. Quando começamos? Diego sorriu, algo que não fazia há dias. Que tal nos encontrarmos hoje à tarde para conversar sobre os detalhes? Posso buscar você no restaurante quando terminar seu turno. Naquela tarde, Diego chegou ao restaurante pontualmente às 5 horas. Carolina tinha pedido para sair mais cedo e explicado ao Sr. José que precisava resolver alguns assuntos pessoais importantes. Ela não mentiu completamente. Era realmente um assunto muito pessoal e definitivamente importante. Quando entraram no carro de Diego, Carolina se sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. O interior era de couro macio, tinha um cheiro bom e discreto, e tudo ali parecia ter custado mais do que ela ganhava em um ano. Vamos até minha casa para você conhecer o ambiente e conversarmos sobre como tudo vai funcionar, explicou Diego enquanto dirigia pelas ruas da cidade em direção ao bairro mais nobre. Carolina olhava pela janela, observando como as casas iam ficando maiores e mais bonitas conforme se afastavam do centro. Está nervosa? Perguntou ele, notando como ela mexia nas mãos. Um pouco, admitiu ela. É normal. Eu também estou. A mansão dos Monteiro era ainda mais impressionante do que Carolina tinha imaginado. O portão eletrônico se abriu revelando um jardim perfeitamente cuidado, com uma fonte no centro e flores que ela nem sabia o nome. A casa era imensa, de 2 andares, com janelas enormes e uma arquitetura que misturava o clássico com o moderno. Nossa, foi tudo que ela conseguiu dizer quando desceram do carro. Diego sorriu ao ver a reação dela. É muito grande, eu sei, mas você vai se acostumar rapidamente. Eles entraram pela porta principal e Carolina se viu em um hall de entrada que era maior que todo o seu apartamento. As paredes eram decoradas com quadros caros. Havia lustres de cristal e móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração. Diego, é você? Gritou uma voz feminina do andar de cima. É sim, mãe. Estou trazendo alguém para vocês conhecerem, respondeu ele. E Carolina sentiu o estômago se apertar de nervosismo. Patrícia Monteiro desceu a escada com elegância, usando um vestido discreto, mas claramente caro. Ela era uma mulher bonita, de 50 e poucos anos, com cabelos loiros bem cuidados e um sorriso acolhedor. Quando viu Carolina, seus olhos brilharam de curiosidade. Mãe, esta é Carolina, a moça que eu falei que estava conhecendo, disse Diego, e Carolina estendeu a mão educadamente. Para sua surpresa, Patrícia a puxou para um abraço caloroso. Que alegria conhecer você, querida. Diego falou tanto de você que eu estava louca de curiosidade. Carolina olhou para Diego com surpresa. Ele não tinha mencionado que já falara sobre ela para a família. É um prazer conhecê-la, senhora Patrícia, disse Carolina, tentando controlar o nervosismo. Roberto, gritou Patrícia para o marido, venha conhecer a Carolina. Roberto Monteiro apareceu vindo do escritório, e Carolina imediatamente percebeu de onde Diego havia herdado a postura imponente. O pai era um homem alto, de cabelos grisalhos que transmitia autoridade só pela forma como caminhava. Mas quando chegou perto deles, seu rosto se suavizou em um sorriso genuíno. Então, você é a Carolina que conseguiu chamar a atenção do meu filho, disse ele, estendendo a mão para ela. Muito prazer, senhor Roberto, respondeu Carolina, impressionada com a recepção calorosa que estava recebendo. Pai e mãe, a Carolina aceitou namorar comigo, e eu gostaria que ela viesse morar aqui conosco por um tempo, anunciou Diego, seguindo o roteiro que eles tinham combinado no carro. Patrícia bateu palmas de alegria. Que maravilha! Faz tanto tempo que esta casa não tem uma energia feminina jovem. Querida, você vai ficar no quarto do andar de cima, ao lado do de Diego. Durante o jantar, Carolina se surpreendeu com o quanto a família Monteiro a fez se sentir à vontade.
Patrícia fez 1000 perguntas sobre sua vida, seu trabalho, seus sonhos, sempre com um interesse genuíno que não parecia forçado. Roberto contou histórias engraçadas da empresa e de quando Diego era criança. Ele sempre foi muito sério, sabe? Desde pequeno parecia um adulto em miniatura. É bom ver que encontrou alguém que o faz sorrir de verdade, disse Patrícia, olhando carinhosamente para o filho. Carolina notou como Diego ficou um pouco sem graça com o comentário da mãe, mas também percebeu que ele realmente parecia mais relaxado do que nas vezes em que o vira no restaurante. E você, Carolina? O que gosta de fazer no tempo livre? Perguntou Roberto. Gosto muito de ler, Sr. Roberto. Sempre sonhei em fazer faculdade de literatura, mas nunca tive oportunidade, respondeu ela com sinceridade. Após o jantar, Diego levou Carolina para conhecer o quarto onde ela ficaria. Era um cômodo grande e bonito, com uma cama de casal, um guarda-roupa imenso, uma escrivaninha perto da janela e até mesmo uma pequena poltrona de leitura no canto. É lindo, disse ela, passando a mão sobre o edredom macio. Fico feliz que tenha gostado. O banheiro é este aqui, disse Diego, abrindo uma porta que revelava um banheiro maior que a sala de sua casa. Diego, posso te fazer uma pergunta? Ela disse, sentando na beirada da cama. Claro, pode falar. Carolina olhou nos olhos dele, tentando entender algo que a intrigava desde a primeira vez que o viu. Por que você realmente me escolheu? Sei que falou que é porque sou real, mas deve ter outras mulheres reais por aí. Diego se sentou na poltrona, ficando de frente para ela. Desde a primeira vez que te vi, percebi que você trata as pessoas de um jeito especial. Você não olha para alguém e pensa no que pode ganhar com aquela pessoa. Você só cuida. É raro encontrar alguém assim. Carolina sentiu o coração acelerar com a resposta dele. Havia uma sinceridade na voz de Diego que a tocava profundamente. E como isso vai funcionar exatamente? O que seus pais vão esperar de nós? Perguntou ela, tentando se concentrar nos aspectos práticos. Eles vão querer nos ver juntos, conversando, saindo. Vamos precisar demonstrar carinho um pelo outro, mas sempre dentro dos limites que você se sentir confortável, explicou Diego. Posso segurar sua mão, te abraçar? Ela perguntou, corando ligeiramente. Se você quiser e quando você quiser, respondeu ele. E se eu quiser te beijar? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar, e ambos ficaram em silêncio por um momento. Carolina, se algum dia você quiser me beijar, não será por causa do contrato, disse Diego, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez tremer. Será porque você realmente quer. Naquela noite, quando Carolina se deitou na cama macia daquele quarto luxuoso, ela se perguntou se não estava se envolvendo em algo muito mais complicado do que tinha imaginado. Na manhã seguinte, Carolina acordou com o cheiro de café e pães frescos vindo da cozinha. Quando desceu, encontrou Patrícia preparando o café da manhã enquanto cantarolava uma música. Bom dia, querida. Dormiu bem? Perguntou a senhora Monteiro com um sorriso caloroso. Muito bem, obrigada. A cama é muito confortável, respondeu Carolina, ainda se sentindo um pouco fora de lugar naquele ambiente. Que bom. Diego já foi trabalhar, mas deixou o recado que volta para o almoço. Que tal aproveitarmos amanhã para nos conhecermos melhor? Patrícia serviu um café que cheirava melhor que qualquer coisa que Carolina já tinha tomado, acompanhado de croissants, frutas frescas e geleias caseiras que faziam o café da manhã parecer um banquete. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Disse Carolina depois de um tempo. Claro, querida. Carolina respirou fundo antes de continuar. Vocês não acham estranho que Diego tenha escolhido alguém como eu? Quero dizer, uma garçonete, sem faculdade, sem dinheiro. Patrícia parou de comer e olhou para Carolina com uma expressão séria, mas carinhosa. Carolina, nesta casa, nós valorizamos o caráter da pessoa, não a conta bancária. E pelo que vi ontem, você tem algo que muito poucas pessoas têm hoje em dia, um coração puro. É isso que importa para nós. 2 semanas se passaram desde que Carolina se mudou para a mansão dos Monteiro, e ela estava começando a se sentir parte daquela rotina que antes parecia impossível de imaginar. Todas as manhãs,
Patrícia a acordava com o cheiro do café e sempre tinha alguma novidade para compartilhar. Um convite para um chá beneficente, uma ideia de decoração para a casa ou simplesmente vontade de conversar sobre a vida. Roberto chegava do trabalho sempre com uma história engraçada ou algum presente pequeno para ela, como um livro que achou que ela ia gostar ou flores que viu na floricultura e lembrou dela. Diego ainda saía cedo para trabalhar, mas agora voltava sempre para o almoço, e ela notava que ele parecia menos tenso, mais disposto a rir das piadas do pai e a participar das conversas à mesa. Era como se a presença dela tivesse trazido uma leveza para aquela família que Carolina não sabia que estava faltando. Uma quinta-feira à noite, Carolina estava na biblioteca da casa. Um cômodo imenso com estantes que iam do chão ao teto, cheias de livros de todos os assuntos possíveis, quando Diego chegou do trabalho. Ela estava sentada na poltrona de couro perto da janela, lendo um romance que tinha encontrado entre os clássicos, completamente absorta na história. "Encontrou alguma coisa interessante?" perguntou ele, encostando no batente da porta. Carolina levantou os olhos do livro e sorriu. "Sua família tem uma biblioteca incrível. Deve ter livros aqui que eu nem sabia que existiam." Diego entrou na sala e se sentou na poltrona ao lado dela. "Minha mãe sempre foi apaixonada por literatura. Ela que montou essa biblioteca ao longo dos anos." Eles ficaram conversando sobre livros por mais de 1 hora, e Carolina descobriu que Diego tinha lido muito mais do que ela imaginava, e que gostava especialmente de biografias e livros de história. "Carolina, posso te fazer uma pergunta pessoal?" disse Diego quando a conversa deu uma pausa natural. "Claro", respondeu ela, fechando o livro e prestando atenção nele. "Como era sua vida antes de vir para cá? Quero dizer, você sente falta de alguma coisa?" Carolina pensou por um momento antes de responder. "Sinto falta da simplicidade às vezes. Lá em casa, eu sabia exatamente qual era meu lugar no mundo, qual era minha rotina. Aqui às vezes me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa." Diego assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. "E você? Como era sua vida antes de eu aparecer?" perguntou ela. "Vazia", respondeu ele sem hesitar. "Eu trabalhava, voltava para casa, jantava com meus pais e ia dormir. Nos fins de semana, saía com Lucas ou ficava no escritório. Era uma rotina que não me levava a lugar nenhum." Carolina o olhou com curiosidade. "E agora?" Diego sorriu antes de responder. "Agora eu acordo pensando em que história vou contar para você no almoço, ou em que livro você pode estar lendo, ou se você vai gostar da sobremesa que pedi para a cozinheira fazer." No fim de semana seguinte, Patrícia sugeriu que Diego levasse Carolina para conhecer a fazenda da família. Um lugar a cerca de 2 horas da cidade, onde Roberto gostava de passar os fins de semana para descansar dos negócios. "Vocês dois precisam de um tempo sozinhos, longe da agitação da cidade", disse ela com aquele sorriso misterioso que as mães têm quando estão tramando algo. Diego e Carolina se entreolharam, sabendo que não tinham como recusar sem levantar suspeitas. "É uma boa ideia", concordou Diego. "Carolina, você gosta de cavalos, né?" perguntou ele. "Nunca montei em um, mas sempre tive curiosidade", respondeu ela. "Então vai ser uma experiência nova para os dois", disse Roberto, entrando na conversa. Diego também não montava há anos. A viagem até a fazenda foi diferente de tudo que Carolina já tinha experimentado. Diego dirigia com as janelas abertas, a música tocando baixinho, e eles conversavam sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Ela descobriu que ele gostava de música clássica, mas também ouvia rock nacional, que tinha medo de altura, mas adorava dirigir em estradas vazias e que sempre quis aprender a cozinhar, mas nunca tinha tido paciência para isso. Ele descobriu que ela sabia de cor as letras de centenas de músicas antigas, que sonhava em viajar para conhecer outros países, mas nunca tinha saído do estado, e que cozinhava muito bem, mas detestava lavar louça. Quando chegaram à fazenda, Carolina se apaixonou imediatamente pelo lugar. Uma casa de campo aconchegante, cercada por pastos verdes, onde alguns cavalos pastavam tranquilamente, e uma vista das montanhas que tirava o fôlego.
É lindo aqui, disse Carolina, saindo do carro e respirando o ar puro do campo. Meu pai comprou este lugar quando eu era criança. Diziam que ia ser um bom investimento, mas acho que ele só queria ter um lugar para pescar em paz, contou Diego, pegando as malas no porta-malas. A casa era simples, mas confortável, com móveis rústicos e uma lareira grande na sala principal. Só tem um quarto, disse Diego quando estavam guardando as coisas, e Carolina percebeu que ele estava constrangido. Eu posso dormir no sofá da sala, ofereceu ele rapidamente. Não seja bobo, a cama é grande o suficiente para os dois. Somos adultos, disse Carolina, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. A verdade era que a ideia de dividir a cama com Diego a deixava nervosa, mas também curiosa sobre como seria estar tão perto dele a noite toda. Naquela tarde, Diego cumpriu a promessa de ensinar Carolina a montar. Ele escolheu a égua mais dócil do estábulo, uma alazã chamada Luna, que parecia entender que estava lidando com uma iniciante. A primeira coisa é não ter medo. Luna sente se você está tensa, explicou Diego, ajudando Carolina a subir na sela. Suas mãos na cintura dela, firmes mas delicadas, fizeram Carolina sentir uma eletricidade que percorreu todo o corpo. Agora segura as rédeas assim e usa as pernas para guiar ela, continuou ele, suas mãos cobrindo as dela para mostrar a posição correta. Carolina tentava se concentrar nas instruções, mas a proximidade de Diego a deixava tonta. Ela podia sentir o cheiro do perfume dele, podia ver as pequenas rugas ao redor dos olhos quando ele sorria, e percebia como ele a olhava com uma ternura que ia muito além do que o contrato entre eles exigia. Quando conseguiu dar algumas voltas no pasto sem ajuda, Carolina gritou de alegria como uma criança. Consegui! Diego, consegui! Ele sorriu vendo a felicidade genuína dela, e naquele momento teve certeza de que o que sentia por Carolina não tinha nada a ver com contratos ou conveniência. Era amor, puro e simples, como ele nunca tinha sentido antes. Você conseguiu mesmo. Está se saindo melhor que eu na primeira vez, disse ele, estendendo os braços para ajudá-la a descer do cavalo. Quando ela escorregou um pouco e caiu contra o peito dele, ficaram parados por alguns segundos, olhando nos olhos um do outro, respirando o mesmo ar. O momento estava carregado de uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar, mas Diego se afastou primeiro. Vamos cuidar da Luna e depois preparar o jantar, disse ele com a voz um pouco rouca. Naquela noite, depois de um jantar que Diego tentou cozinhar e Carolina acabou salvando de virar um desastre completo, eles se sentaram na varanda para observar as estrelas. O céu no campo era completamente diferente da cidade, cheio de pontos brilhantes que pareciam diamantes jogados sobre um tecido preto. Nunca vi tantas estrelas juntas, sussurrou Carolina, deitada na rede que havia na varanda. Aqui longe das luzes da cidade, dá para ver a Via Láctea, disse Diego deitando ao lado dela na rede. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a tranquilidade do lugar e a companhia um do outro. Carolina estava com a cabeça apoiada no ombro de Diego, e ele brincava distraidamente com os cabelos dela. Diego, disse ela em um sussurro. Sim? Obrigada por me trazer aqui. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão em paz. Ele beijou o topo da cabeça dela, um gesto tão natural que nenhum dos dois questionou. Obrigado você por aceitar vir. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão vivo. Quando foram dormir, ambos estavam nervosos, mas tentavam disfarçar. Carolina entrou no banheiro primeiro e trocou de roupa vestindo um pijama simples, mas bonito que Patrícia tinha comprado para ela. Quando saiu, Diego estava arrumando alguns travesseiros no meio da cama. Para manter uma distância respeitosa, explicou ele, corando ligeiramente. Boa ideia, concordou Carolina, mas ambos sabiam que os travesseiros eram mais um símbolo do que uma barreira real. Eles se deitaram cada um do seu lado, desejaram boa noite e ficaram em silêncio no escuro. Mas o sono não vinha para nenhum dos dois. Carolina ouvia a respiração de Diego, podia sentir o calor do corpo dele mesmo com a distância que os separava. Diego estava hiperconsciente de cada movimento dela, de cada suspiro, de cada vez que ela se mexia na cama.
Por volta das 2 da manhã, Carolina sussurrou no escuro. Diego, você está acordado? Estou, respondeu ele imediatamente. Não consegue dormir também? Não, admitiu ele. Eles ficaram conversando baixinho no escuro até o sol começar a nascer, sobre sonhos, medos, sobre como suas vidas tinham mudado desde que se conheceram. Quando finalmente pegaram no sono, de alguma forma os travesseiros tinham desaparecido e eles estavam abraçados no meio da cama. Carolina acordou envolvida nos braços de Diego, sentindo o coração bater tão forte que tinha medo que ele pudesse ouvir. A luz suave da manhã entrava pela janela do quarto na fazenda, e ela podia sentir a respiração dele no pescoço, ainda profunda do sono. Durante a noite, sem perceberem, eles tinham se procurado como se seus corpos soubessem de algo que suas mentes ainda relutavam em aceitar. Diego acordou alguns minutos depois e, quando percebeu a posição em que estavam, não se afastou imediatamente como das outras vezes. Bom dia, sussurrou ele com a voz rouca do sono. Bom dia, respondeu ela, virando-se devagar para ficar de frente para ele. Estavam tão próximos que ela podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dele. Podia contar cada cílio, podia sentir o calor que emanava da pele dele. Carolina, disse ele, erguendo a mão para tocar o rosto dela com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Eu sei que não era para ser assim, mas eu... Ela colocou o dedo nos lábios dele, impedindo-o de continuar. Eu sei, sussurrou ela. Eu também sinto. O que aconteceu a seguir foi natural como respirar. Diego inclinou o rosto e a beijou, primeiro com cuidado, como se estivesse perguntando se ela tinha certeza, e depois com toda a paixão que vinha guardando há semanas. Carolina respondeu ao beijo com uma intensidade que a surpreendeu, como se toda a contenção dos últimos dias finalmente tivesse encontrado uma saída. Eles se amaram naquela manhã ensolarada, com a tranquilidade do campo ao redor e todo o tempo do mundo, descobrindo um ao outro com uma ternura que tornava cada toque especial e único. Para Carolina, que nunca tinha estado com ninguém antes, Diego foi paciente e carinhoso, mostrando a ela prazeres que ela nem sabia que existiam. Para Diego, estar com Carolina era como descobrir uma versão dele mesmo que ele não conhecia. Mais vulnerável, mais verdadeira, mais capaz de sentir do que tinha imaginado ser possível. Depois, ficaram deitados abraçados, em silêncio, processando o que tinha acontecido entre eles. Carolina desenha círculos pequenos no peito de Diego com a ponta do dedo, pensando em como tudo tinha mudado em questão de poucas horas. Não me arrependo, disse ela de repente, como se precisasse deixar isso claro. Eu também não, respondeu Diego beijando o topo da cabeça dela. Mas isso muda tudo, não muda? Perguntou Carolina, erguendo o rosto para olhar para ele. Diego suspirou, sabendo que ela estava certa. Muda, admitiu ele. Já não consigo mais fingir que o que sinto por você é só amizade ou gratidão pelo favor que está me fazendo. Eu me apaixonei por você, Carolina. De verdade. Ela sentiu o coração acelerar ao ouvir aquelas palavras que secretamente esperava há semanas. Eu também me apaixonei por você, confessou ela. Desde aquela primeira manhã no restaurante, quando você me olhou como se estivesse tentando entender alguma coisa sobre mim. Eles voltaram para a cidade no domingo à noite com uma energia diferente entre eles. Não era mais uma representação, era real. Diego segurava a mão dela enquanto dirigia e Carolina se surpreendeu com o quanto aquele gesto simples a fazia se sentir completa. Como vamos contar para seus pais? Perguntou ela quando estavam chegando perto da mansão. Que mudou de fingimento para a realidade? Diego sorriu. Acho que eles já sabem. Minha mãe sempre teve um sexto sentido para essas coisas. E realmente, quando chegaram em casa, Patrícia recebeu os dois com um sorriso que dizia claramente que ela sabia exatamente o que tinha acontecido no fim de semana. Vocês estão com uma cara ótima, comentou ela durante o jantar. O ar do campo fez bem para vocês. Roberto, mais direto, simplesmente disse: É bom ver meu filho feliz de verdade. Carolina corou, mas Diego apenas sorriu e apertou a mão dela por baixo da mesa.
As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Carolina. Ela e Diego passaram a dividir o quarto oficialmente. E a convivência entre eles fluía com uma naturalidade que surpreendia os dois. Eles conversavam sobre tudo, desde os planos dele para expandir os negócios até os sonhos dela de um dia escrever um livro. Diego a levava para conhecer lugares bonitos da cidade, restaurantes sofisticados, onde ela aprendia sobre vinhos e pratos que nem sabia que existiam. Carolina ensinava a ele pequenos prazeres simples, como tomar café da manhã sem pressa ou ficar deitado na grama do jardim olhando as nuvens passarem. Eles se completavam de uma forma que fazia Patrícia comentar com Roberto: "Nunca vi nosso filho tão equilibrado. Ela trouxe uma paz para ele que eu não sabia que ele precisava." Foi durante uma dessas manhãs tranquilas, 3 semanas depois do fim de semana na fazenda, que Carolina percebeu que algo estava diferente. Ela acordou sentindo enjoo e, a princípio, pensou que tinha sido algo que comeu no jantar da noite anterior. Mas quando o enjoo se repetiu na manhã seguinte e na outra, ela começou a desconfiar de algo que a deixou ao mesmo tempo apavorada e esperançosa. "Patrícia", disse ela uma manhã, encontrando a sogra na cozinha. "Posso conversar com você sobre uma coisa?" Patrícia notou imediatamente a expressão preocupada de Carolina. "Claro, querida, o que foi?" Carolina respirou fundo antes de falar. Acho que posso estar grávida." Patrícia deixou a xícara de café cair, mas em vez de ficar chocada ou brava, seu rosto se iluminou de alegria. "Oh, meu Deus! Sério? Você tem certeza?" Carolina balançou a cabeça. "Não tenho certeza de nada ainda. Não fiz teste, não fui ao médico, mas os sinais..." Patrícia a puxou para um abraço apertado. "Querida, independente do resultado, saiba que você sempre vai ter nosso apoio total." Naquela tarde, enquanto Diego estava no trabalho, Patrícia levou Carolina para fazer um teste de sangue em um laboratório particular. Elas ficaram sentadas na sala de espera, Carolina nervosa mexendo nas mãos e Patrícia tentando acalmá-la com conversas sobre bebês e como seria maravilhoso ter uma criança na casa. "E se Diego não ficar feliz?" perguntou Carolina, verbalizando seu maior medo. "Carolina, olha para mim", disse Patrícia, segurando as mãos dela. "Meu filho está perdidamente apaixonado por você. Ele vai ficar emocionado com essa notícia." Quando o resultado ficou pronto, o médico confirmou o que Carolina já suspeitava. Ela estava grávida de aproximadamente 4 semanas. Patrícia chorou de emoção e abraçou Carolina como se ela fosse sua própria filha. "Vamos contar para Diego hoje à noite", disse Carolina, ainda tentando processar a realidade de que ia ser mãe. Quando Diego chegou do trabalho naquela noite, encontrou Carolina e sua mãe na sala, as duas com expressões estranhas que ele não conseguiu decifrar. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele preocupado. Carolina se levantou e foi até ele, pegando suas mãos. "Diego, preciso te contar uma coisa muito importante." Ele sentiu o coração acelerar, pensando em todas as possibilidades ruins que poderiam ter acontecido. "Eu estou grávida", disse ela, observando atentamente a reação dele. Por um momento, Diego ficou completamente parado, como se não tivesse entendido o que ela disse. Depois, lentamente, um sorriso começou a se formar no rosto dele. "Grávida? Você tem certeza?" Carolina assentiu, e Diego a puxou para um abraço tão apertado que quase tirou o fôlego dela. "Carolina, eu estou tão feliz que nem sei o que dizer." Ele se afastou para olhar nos olhos dela. "Nós vamos ser pais. Vamos ter um bebê." Patrícia assistia à cena das poltronas, limpando as lágrimas que caíam pelo rosto, pensando em como o destino às vezes preparava surpresas maravilhosas para as pessoas. Naquela noite, deitados na cama, Diego com a mão sobre a barriga ainda lisa de Carolina, eles conversaram sobre o futuro que nunca tinham planejado, mas que agora parecia perfeito. "Você acha que vai ser menino ou menina?" perguntou ele, beijando o pescoço dela. "Não sei, mas espero que tenha seus olhos", respondeu Carolina. "E eu espero que tenha seu coração", disse Diego. Eles falaram sobre nomes, sobre como seria decorar o quarto do bebê,
sobre como ensinariam a criança a andar a cavalo na fazenda. Carolina, disse Diego depois de um tempo, eu sei que começamos isso tudo como um acordo, mas agora, eu quero que seja para sempre. Quero me casar com você de verdade, formar uma família de verdade. Carolina virou-se para olhar para ele, vendo toda a sinceridade do mundo nos olhos dele. Eu também quero isso, sussurrou ela, mais do que qualquer coisa no mundo. Eles adormeceram abraçados, sonhando com o futuro que estavam construindo juntos, sem saber que algumas tempestades ainda viriam testar a solidez do amor que tinham encontrado um no outro. A notícia da gravidez se espalhou pela família Monteiro, como uma onda de alegria que transformou completamente o ambiente da casa. Roberto, que sempre foi um homem sério e focado nos negócios, não conseguia parar de sorrir e já falava sobre ensinar o neto a pescar no lago da fazenda. Patrícia entrou em um modo maternal ainda mais intenso, comprando livros sobre gravidez, vitaminas especiais e começando a planejar mentalmente como seria o quarto do bebê. Você precisa de acompanhamento médico desde já, disse ela para Carolina no café da manhã seguinte. Vou marcar consulta com o melhor obstetra da cidade. Diego, que tinha chegado ao escritório naquela manhã, parecendo uma pessoa completamente nova, não conseguia se concentrar em nenhuma reunião. Lucas notou a mudança imediatamente. Cara, o que aconteceu com você? Está parecendo que ganhou na loteria, brincou o amigo. É algo assim, respondeu Diego com um sorriso misterioso. Carolina está grávida, Lucas, vou ser pai. Lucas quase derrubou o café que estava bebendo. Desde que conhecia Diego, nunca o tinha visto tão radiante, tão genuinamente feliz. Sério? Cara, que notícia incrível! Parabéns! Eles se abraçaram e Diego não conseguia parar de falar sobre como tudo tinha mudado. Como Carolina tinha transformado não apenas sua vida, mas toda a dinâmica da família. Sabe o que é mais incrível? Disse Diego. É que eu nem sabia que queria ser pai, até descobrir que vou ser. É como se ela tivesse despertado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Lucas sorriu, vendo o amigo completamente apaixonado e realizado. E quando vocês vão se casar de verdade? Porque imagino que agora não é mais por causa da pressão dos seus pais. Diego parou de sorrir por um momento. Na verdade, ainda não conversamos sobre isso direito. Quero pedi-la em casamento do jeito certo, sabe? Não por causa do bebê, mas porque ela é a mulher da minha vida. Enquanto isso, Carolina passava a manhã conversando com Patrícia sobre as mudanças que estavam por vir. Elas estavam sentadas no jardim, aproveitando o sol suave da manhã, quando Patrícia comentou algo que fez Carolina pensar. Você sabe, querida, que eu sempre soube que vocês dois eram perfeitos um para o outro? Desde o primeiro dia que você entrou nesta casa, vi como Diego olhava para você. Não era o olhar de um homem que estava fingindo estar apaixonado. Carolina olhou para a sogra com curiosidade. Você sabia que não era real desde o começo? Patrícia riu. Claro que sabia. Sou mãe dele há 30 anos, acha que não conheço meu próprio filho? Mas também vi que vocês dois estavam se apaixonando de verdade e resolvi deixar a natureza seguir seu curso. Carolina se surpreendeu com a revelação. Então vocês nunca acreditaram na história do namoro? Roberto, que tinha se aproximado sem elas perceberem, entrou na conversa. Carolina, nós só queríamos ver nosso filho feliz, e você fez isso acontecer. Naquela tarde, Carolina decidiu visitar sua antiga casa para contar as novidades para sua mãe. Ela não tinha visto Dona Maria há quase um mês e sentia falta das conversas simples que tinham na cozinha pequena do apartamento. Quando chegou lá, encontrou a mãe preparando um almoço simples, igual a centenas de outros que tinham compartilhado ao longo dos anos. Mãe, preciso te contar uma coisa muito importante, disse Carolina depois de se sentarem à mesa. Dona Maria, uma mulher de 50 e poucos anos que tinha criado a filha sozinha depois que o marido morreu, olhou para Carolina com atenção. Estou grávida, mãe. O silêncio que se seguiu foi diferente do que Carolina esperava. Em vez de surpresa ou preocupação, viu lágrimas de alegria nos olhos da mãe. Oh, minha filha, que notícia maravilhosa!
Elas se abraçaram por um longo tempo, e Carolina sentiu a saudade que não sabia que estava guardando da simplicidade daquele lar. E como o Diego reagiu à notícia? Perguntou Dona Maria, servindo o café que Carolina tanto tinha sentido falta. Ele ficou radiante, mãe. Você deveria ter visto o rosto dele. Carolina contou sobre a reação da família Monteiro, sobre como todos a receberam com carinho, sobre como se sentia amada e protegida naquela casa grande. Sabe, Carolina, quando você me disse que ia morar com ele, fiquei preocupada. Pensei que você estava se metendo em algo que podia te machucar. Mas vendo você agora, vendo como está feliz... Dona Maria pegou nas mãos da filha. Estou muito orgulhosa de você e muito feliz por saber que vou ser avó. Elas passaram a tarde conversando sobre nomes de bebê, sobre como seria conciliar a nova vida com as raízes simples que Carolina nunca queria esquecer. Sobre como o amor às vezes aparece nos lugares mais inesperados. Quando Carolina voltou para a mansão no final da tarde, encontrou Diego na biblioteca, mas desta vez ele não estava lendo. Estava mexendo em uma pequena caixa de veludo que escondeu rapidamente quando ela entrou. "Oi, como foi o encontro com sua mãe?" perguntou ele, tentando disfarçar o nervosismo. "Foi ótimo." Ela ficou emocionada com a notícia do bebê. Carolina se aproximou e se sentou ao lado dele na poltrona. "O que você estava fazendo?" Diego respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Carolina, eu sei que tudo isso começou de um jeito muito estranho, com contratos e fingimentos. Mas o que sinto por você é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida." Ele se levantou e se ajoelhou na frente dela, tirando a caixinha do bolso. "Eu quero passar o resto da vida acordando ao seu lado, quero ver nosso filho crescer, quero envelhecer com você. Carolina, você aceita se casar comigo? De verdade desta vez?" A caixinha se abriu, revelando um anel de noivado simples mas elegante, com um diamante solitário que brilhava na luz suave da biblioteca. Carolina olhou para Diego, para o homem que tinha aparecido na sua vida como uma proposta impossível e se tornado a pessoa mais importante do mundo para ela. "Sim", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Claro que sim." Diego deslizou o anel no dedo dela com mãos que tremiam de emoção e depois a beijou como se fosse a primeira vez. "Eu te amo", sussurrou ele contra os lábios dela. "Eu também te amo", respondeu ela. "Mais do que achei que fosse possível amar alguém." Quando se separaram, ele colocou a mão sobre a barriga dela. "E eu já amo nosso bebê também." Carolina sorriu, sentindo uma felicidade tão completa que parecia que o coração ia explodir. "Nossa família", disse ela. "Nossa família", repetiu ele. Naquela noite, durante o jantar, Diego anunciou oficialmente o noivado para os pais. Patrícia gritou de alegria e já começou a falar sobre a organização do casamento, enquanto Roberto abraçou o filho com orgulho. "Quando vocês estão pensando em se casar?" perguntou Patrícia, sempre prática. "O mais rápido possível", respondeu Diego, olhando para Carolina. "Quero que nosso filho nasça com os pais já casados oficialmente." Roberto levantou o copo de vinho em um brinde. A Carolina e Diego, que encontraram no amor a resposta para todas as perguntas que nem sabiam que estavam fazendo. Eles brindaram, e Carolina se sentiu verdadeiramente parte daquela família, não mais como uma atriz representando um papel, mas como alguém que tinha encontrado seu lugar no mundo. Depois do jantar, Carolina e Diego caminharam pelo jardim da casa, planejando como seria o casamento. "Quer algo grande ou pequeno?" perguntou ele. "Pequeno", respondeu ela sem hesitar. "Só nossas famílias e amigos mais próximos. Quero que seja sobre nós, não sobre impressionar ninguém." Diego sorriu, mais uma vez admirado com a simplicidade genuína dela. "E onde quer que seja?" Carolina olhou para a casa iluminada, para o jardim onde tinham dado tantos passeios juntos, para o lugar que tinha se tornado seu lar. "Aqui", disse ela, "no jardim desta casa, onde tudo começou." Diego a puxou para mais um beijo, pensando em como a vida tinha uma forma interessante de colocar as pessoas certas no caminho uma da outra no momento certo. Eles estavam começando a planejar um futuro que nenhum dos dois tinha imaginado, algumas semanas antes.
mas que agora parecia a única possibilidade de felicidade que faziam sentido. O que eles não sabiam era que algumas pessoas do passado de Diego não ficariam felizes em vê-lo tão realizado, e que teste de verdade do amor deles ainda estava por vir. 2 semanas após o noivado, quando Carolina já estava com quase 2 meses de gravidez e os preparativos do casamento estavam a todo vapor, uma pessoa do passado de Diego apareceu de forma inesperada para tumultuar a paz que eles tinham conquistado. Camila Ferreira era uma mulher de 32 anos, elegante e sofisticada, que tinha sido sócia de Diego em uma empresa de consultoria 5 anos antes. Eles tinham tido um relacionamento breve, mas intenso, que terminou quando ela decidiu aceitar uma proposta de trabalho em São Paulo. Camila sempre foi ambiciosa, inteligente e acostumada a conseguir tudo o que queria na vida. Quando soube, através de conhecidos em comum, que Diego estava noivo e esperando um filho, ela decidiu que era hora de voltar para a cidade e reconquistar o que considerava seu por direito. Na quinta-feira de manhã, Camila apareceu no escritório de Diego sem avisar. Ela estava impecável, usando um terno de grife que realçava sua beleza natural. Cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso confiante que não escondia suas intenções. «Diego, que surpresa te ver depois de tanto tempo», disse ela quando a secretária a anunciou. Diego levantou os olhos dos documentos que estava analisando e ficou genuinamente surpreso. «Camila, o que você está fazendo aqui?» Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. «Voltei para a cidade na semana passada. Recebi uma proposta irrecusável para dirigir a filial de uma multinacional aqui, e quando cheguei descobri a notícia interessante sobre seu noivado». Diego percebeu imediatamente o tom sarcástico na voz dela e se preparou para uma conversa desagradável. «Camila, eu não sei o que você ouviu, mas... ouvi que você está noivo de uma garçonete e que ela está grávida, é verdade?» Diego sentiu o sangue ferver ao ouvir o tom depreciativo com que ela se referiu a Carolina. «É verdade, e não vejo como isso é da sua conta». Camila riu, um som frio que ecoou pela sala. «Ó, Diego, você sempre foi ingênuo quando se tratava de mulheres. Não consegue ver que essa menina só está interessada no seu dinheiro? Uma garçonete pobre que de repente fica grávida de um milionário? Por favor, é o golpe mais antigo do mundo». Diego se levantou da cadeira, tentando controlar a raiva que sentia crescendo dentro dele. «Camila, sugiro que você vá embora antes que eu fale alguma coisa da qual possa me arrepender depois». Mas ela não se intimidou. «Diego, nós éramos perfeitos juntos. 2 pessoas do mesmo nível social, com os mesmos objetivos de vida. Você vai jogar tudo isso fora por uma aventura com uma garçonete que obviamente está se aproveitando de você?» Diego apontou para a porta. «Saia da minha sala agora, antes que eu chame a segurança». Mesmo depois que Camila saiu, suas palavras ficaram ecoando na mente de Diego. Ele sabia que o que ela tinha dito era absurdo, que Carolina não era nada daquilo que Camila insinuou. Mas uma pequena semente de dúvida tinha sido plantada, principalmente porque a diferença social entre eles sempre foi um fato que ele tentava ignorar. Durante o resto do dia, Diego se pegou repassando mentalmente todos os momentos que tinha vivido com Carolina, procurando sinais de interesse material que sabia que não existiam. Ela nunca pediu nada caro, nunca mostrou interesse pelas joias ou roupas de grife que ele oferecia. Pelo contrário, sempre parecia mais confortável com as coisas simples. Mas a voz venenosa de Camila continuava sussurrando em sua mente. É o golpe mais antigo do mundo. Quando chegou em casa naquela noite, Diego estava visivelmente perturbado. Carolina, que estava ajudando Patrícia a escolher flores para a decoração do casamento, notou imediatamente que algo estava errado. «Diego, aconteceu alguma coisa no trabalho?» perguntou ela, se aproximando para beijá-lo como sempre fazia quando ele chegava. Mas desta vez, Diego se afastou ligeiramente, e Carolina sentiu um aperto no peito. «Estou só cansado», respondeu ele, evitando olhar nos olhos dela. Durante o jantar ele ficou mais quieto que o normal,
respondendo às perguntas dos pais com monossílabos e evitando participar da conversa sobre os preparativos do casamento. Patrícia e Roberto trocaram olhares preocupados, mas não comentaram nada na hora. Carolina, porém, estava ficando cada vez mais ansiosa, sentindo que algo fundamental tinha mudado no comportamento do homem que amava. Naquela noite, quando foram para o quarto, Carolina decidiu confrontar a situação. Diego, o que está acontecendo? Você está diferente desde que chegou em casa. Diego se sentou na beirada da cama, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Carolina, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesta comigo. Ela sentou ao lado dele, o coração batendo forte de preocupação. Claro, pode perguntar qualquer coisa. Diego respirou fundo antes de falar. A gravidez foi planejada? Quero dizer, você sabia que podia engravidar quando a gente se amou pela primeira vez? A pergunta atingiu Carolina como um soco no estômago. Como assim? Diego, e o que você está insinuando? Ele finalmente olhou nos olhos dela e Carolina viu uma desconfiança que a fez sentir náusea. Estou perguntando se você planejou engravidar para garantir que eu ficasse com você. Carolina se levantou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Eu não posso acreditar que você está me perguntando isso. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Diego, como você pode pensar uma coisa dessas de mim? Ele também se levantou, mas manteve distância. Carolina, você precisa entender minha posição. Somos de mundos muito diferentes. E uma gravidez logo no começo do nosso relacionamento. Nosso relacionamento? Carolina o interrompeu com a voz embargada. Você está falando como se tudo isso fosse um plano meu desde o primeiro dia. Como se eu tivesse calculado cada momento, cada beijo, cada palavra de amor. Diego passou a mão pelo rosto, confuso entre o que sentia por ela e as dúvidas que Camila tinha plantado. Eu só preciso ter certeza, Carolina. Preciso saber que o que temos é real. Real? Carolina riu amargamente. Diego, eu larguei minha vida inteira para estar aqui. Deixei meu trabalho, minha casa, minha rotina, tudo por você. E agora você está me acusando de ser uma golpista? A discussão foi escalando até que Carolina não conseguiu mais ficar no mesmo ambiente que ele. Eu vou dormir no quarto de hóspedes hoje, disse ela pegando uma almofada e um cobertor. Preciso de tempo para processar o que você acabou de dizer. Diego quis segui-la, uma parte dele sabendo que estava sendo injusto, mas o orgulho e a confusão o impediram. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Carolina chorou até não ter mais lágrimas, sentindo como se o mundo perfeito que tinham construído juntos estivesse desmoronando. Diego ficou olhando para o teto, ouvindo o barulho do choro dela vindo do quarto ao lado e se questionando como tinha permitido que palavras venenosas de alguém do passado abalassem a confiança na mulher que amava. Na manhã seguinte, o clima na casa estava tenso. Patrícia notou imediatamente que Carolina tinha chorado e que Diego parecia um homem derrotado. O que aconteceu aqui? Perguntou ela durante o café da manhã, quando Carolina apareceu com os olhos inchados e Diego evitava olhar para qualquer pessoa. Mãe, não é nada que você precise se preocupar, disse Diego, mas seu tom de voz deixava claro que era exatamente o contrário. Carolina se levantou da mesa sem terminar o café. Com licença, não estou com fome, disse ela, subindo para o quarto. Patrícia olhou para o filho com uma expressão que Diego conhecia desde criança. Era a cara de mãe brava que não tolerava bobagem. Diego Monteiro, suba para aquele quarto agora mesmo e resolva o que quer que tenha feito para deixar essa menina nesse estado. Mãe, é complicado. Não é nada complicado. Patrícia bateu a mão na mesa. Você encontrou a mulher da sua vida. Ela está grávida do seu filho. Vocês estão apaixonados. E agora você está aqui fazendo cara feia, em vez de estar cuidando dela. Suba lá e peça desculpas pelo que quer que tenha dito. Mas Diego não subiu. Em vez disso, foi para o escritório mais cedo e passou o dia tentando se concentrar no trabalho. Lucas notou que o amigo estava diferente e tentou conversar, mas Diego não quis falar sobre o assunto. Enquanto isso, Carolina passou o dia no quarto recusando as tentativas de Patrícia de fazê-la comer alguma coisa.
Ela estava confusa, magoada e começando a questionar se realmente conhecia o homem por quem tinha se apaixonado. As palavras dele ecoavam em sua mente. Preciso saber que o que temos é real. Como ele podia duvidar do amor dela depois de tudo que tinham vivido juntos? Como podia pensar que ela seria capaz de uma manipulação tão calculista? Carolina olhou para o anel de noivado no seu dedo e, pela primeira vez desde que o recebeu, se perguntou se deveria tirá-lo. 3 dias se passaram desde a briga e a tensão na casa dos Monteiro estava insuportável. Diego e Carolina mal se falavam, trocando apenas cumprimentos educados quando se encontravam nos corredores ou durante as refeições. Patrícia estava visivelmente angustiada, tentando mediar a situação sem tomar partido, enquanto Roberto observava tudo com a preocupação de quem via o filho cometendo o maior erro da vida. Carolina passou a maior parte do tempo no quarto ou no jardim, evitando os lugares da casa onde era mais provável encontrar Diego. Ela se sentia como uma intrusa naquele ambiente que antes parecia seu lar, e a cada dia que passava, mais se convencia de que talvez fosse melhor voltar para sua vida anterior antes que o estrago ficasse maior ainda. Na quinta-feira de manhã, Carolina tomou uma decisão que vinha amadurecendo desde a noite da discussão. Ela arrumou suas poucas roupas em uma mala pequena e desceu para conversar com Patrícia, que estava na cozinha preparando o café da manhã, como sempre fazia. Patrícia, preciso falar com você, disse Carolina, e a sogra imediatamente notou a mala na mão dela. Oh, meu Deus, Carolina, o que você está fazendo? Patrícia deixou tudo o que estava fazendo e se aproximou dela. Eu vou voltar para a casa da minha mãe por um tempo. Preciso de espaço para pensar e acho que Diego também precisa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Patrícia. Querida, não faça isso. Vocês dois estão passando por um momento difícil, mas isso vai passar. O amor de vocês é forte demais para ser destruído por um mal-entendido. Carolina abraçou a sogra, sentindo como se estivesse se despedindo de uma segunda mãe que tinha aprendido a amar. Patrícia, obrigada por tudo, por me receber como filha, por me fazer sentir parte da família. Mas eu não posso ficar em um lugar onde a pessoa que mais amo duvida da minha honestidade. Quando Roberto desceu para o café da manhã e viu Carolina com a mala, seu rosto se endureceu de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Onde meu filho está? Perguntou ele, com uma voz controlada, mas visivelmente irritada. Ele já foi para o escritório, respondeu Carolina. Roberto pegou o telefone e ligou diretamente para Diego. Diego, venha para casa agora. Sua noiva está indo embora. E se você não chegar aqui em 15 minutos para resolver essa situação, pode considerar que perdeu não apenas ela, mas também meu respeito. Diego tentou argumentar do outro lado da linha, mas Roberto desligou o telefone. Carolina, você não vai sair desta casa até meu filho chegar aqui e conversarmos todos juntos como uma família. A voz de Roberto era firme, mas Carolina podia ver o carinho e a preocupação em seus olhos. Senhor Roberto, eu aprecio tudo o que vocês fizeram por mim, mas não posso continuar vivendo em um ambiente onde sou vista com desconfiança. 15 minutos depois, Diego chegou em casa com o rosto carregado, sabendo que ia enfrentar não apenas Carolina, mas também a fúria dos pais. Quando entrou na sala e viu Carolina sentada no sofá com a mala ao lado, segurando o anel de noivado na mão, ele sentiu o coração parar. Carolina, o que você está fazendo? Perguntou ele, mas ela não levantou os olhos para ele. Devolvendo isso para você, disse ela, estendendo o anel. Aparentemente você estava certo em duvidar. Uma garçonete realmente não deveria estar usando um anel tão caro. A frieza na voz dela atingiu Diego como uma punhalada. Roberto se posicionou entre o filho e Carolina. Diego, senta aí e me explica que diabos você fez para deixar essa menina nesse estado. Diego tentou explicar sobre a visita de Camila, sobre as dúvidas que ela tinha plantado, mas conforme falava, percebia como suas justificativas soavam fracas e injustas. Então você preferiu acreditar em uma ex-namorada ressentida do que na mulher que está carregando seu filho? Perguntou Roberto com uma decepção evidente na voz.
Patrícia, que tinha ficado em silêncio até então, se levantou e olhou para o filho com uma expressão que Diego jamais esqueceria. Diego, eu criei você para ser um homem de caráter, para saber reconhecer o valor das pessoas pelo que elas são, não pelo que têm. Carolina é a mulher mais genuína que já conheci. Ela te ama de uma forma pura e verdadeira, e você jogou isso fora por causa do veneno de uma mulher que nunca te amou de verdade. Patrícia se virou para Carolina. Querida, eu entendo sua decisão, mas quero que saiba que esta sempre será sua casa. Você sempre será parte desta família, independente das besteiras que meu filho possa fazer. Carolina finalmente olhou para Diego, e ele viu nos olhos dela uma tristeza tão profunda que o fez perceber a dimensão do que tinha perdido. Diego, eu te amei com cada fibra do meu ser. Te entreguei minha virgindade, meu coração, minha vida inteira. E você duvidou de mim na primeira oportunidade que teve. Isso me mostra que você nunca realmente me conheceu. Carolina se levantou para sair, mas Diego segurou o braço dela. Carolina, por favor, eu sei que cometi um erro terrível. Deixei que as palavras de Camila mexessem com minha cabeça. Mas no fundo do coração, eu sempre soube que você é incapaz de me enganar. Ela se soltou delicadamente do aperto dele. Diego, o problema não é que você duvidou. O problema é que você não veio conversar comigo quando as dúvidas apareceram. Você preferiu me acusar, me magoar, me fazer sentir como se eu fosse uma golpista. Isso mostra que você não confia em mim, e sem confiança não existe amor verdadeiro. Roberto chamou um táxi para Carolina, pois ela se recusou a deixar Diego levá-la. Quando o carro chegou, ela abraçou Patrícia e Roberto como se fosse a última vez e saiu sem olhar para trás. Diego ficou parado na porta, vendo a mulher da sua vida ir embora, sentindo como se uma parte essencial dele estivesse sendo arrancada. Nas semanas que se seguiram, Diego se tornou uma sombra do homem que era antes. Ele ia trabalhar, voltava para casa, jantava em silêncio e se trancava no quarto que antes dividia com Carolina. Lucas tentava animá-lo, levando-o para bares ou sugerindo viagens, mas Diego não tinha interesse em nada. Ele sabia que tinha cometido o maior erro da sua vida, mas não sabia como consertar. Patrícia e Roberto mal falavam com ele, claramente decepcionados com a atitude do filho. A casa, que antes era cheia de vida e risadas, agora parecia um museu silencioso. Filho, você precisa ir atrás dela, disse Roberto uma noite entrando no quarto de Diego. Já faz 2 semanas. Carolina está grávida do seu filho e você está aqui se lamentando em vez de lutar pelo que ama. Diego olhou para o pai com olhos vazios. Pai, eu a magoei profundamente. Disse coisas que não posso desfazer. Como posso pedir para ela me perdoar depois do que fiz? Roberto se sentou na beirada da cama e olhou para o filho com a sabedoria de quem tinha vivido o suficiente para entender sobre arrependimento e perdão. Diego, o amor verdadeiro é sobre errar e aprender a pedir desculpas. É sobre crescer juntos, superar os obstáculos juntos. Você cometeu um erro, mas não é um erro que não possa ser perdoado se você demonstrar que aprendeu com ele. Roberto se levantou para sair, mas parou na porta. Mas se você não fizer nada, se deixar o orgulho falar mais alto que o amor, você vai perder para sempre a única mulher que realmente te amou pelo que você é, não pelo que você tem. Naquela noite, Diego ficou acordado até o amanhecer, pensando nas palavras do pai e na vida vazia que estava levando sem Carolina. Ele sabia que precisava tomar uma atitude, mas não sabia se ela ainda o amava o suficiente para lhe dar uma segunda chance. Enquanto isso, Carolina estava morando novamente no pequeno apartamento com a mãe, tentando reconstruir uma rotina que fizesse sentido. Dona Maria a recebia sem fazer perguntas, oferecendo apenas o carinho e o apoio que uma mãe sabe dar nos momentos mais difíceis. Carolina tinha voltado a trabalhar no restaurante do Sr. José, que a recebeu de braços abertos sem questionar o que tinha acontecido. Mas ela não era mais a mesma pessoa. A gravidez estava progredindo, e ela sentia o bebê crescendo dentro dela todos os dias, uma lembrança constante do amor que tinha perdido. Filha,
Você precisa contar para ele sobre as consultas médicas, sobre como o bebê está se desenvolvendo, disse Dona Maria uma manhã. Ele é o pai, tem direito de saber. Carolina suspirou, tocando a barriga que já começava a aparecer. Mãe, ele deixou bem claro que duvidava se o bebê era mesmo parte de um plano para enganá-lo. Não vou dar a ele a satisfação de pensar que estou tentando manipulá-lo através da criança. Mas no fundo do coração, Carolina sabia que ainda amava Diego e que a dor que sentia era proporcional ao amor que tentava esconder. Um mês havia se passado desde que Carolina saiu da mansão dos Monteiro, e Diego finalmente reuniu coragem para fazer o que deveria ter feito desde o primeiro dia, ir atrás dela e lutar pelo amor que tinha jogado fora. Lucas, que estava preocupado com o estado deplorável do amigo, ofereceu apoio total. Cara, você precisa mostrar para ela que mudou, que aprendeu com o erro. Não basta só pedir desculpas, aconselhou ele durante um almoço em que Diego mal tocou na comida. Eu sei, Lucas. Mas como provar que eu confio nela depois do que fiz? Como mostrar que nunca mais vou deixar ninguém plantar dúvidas sobre nós? Lucas sorriu pela primeira vez em semanas, vendo uma fagulha de determinação voltando aos olhos do amigo. Primeiro, você precisa descobrir como ela está, como está a gravidez. Segundo, você precisa se livrar definitivamente de qualquer influência tóxica do seu passado. E terceiro, você precisa ir lá e mostrar que está disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar a confiança dela. Naquela mesma tarde, Diego tomou a primeira atitude concreta. Foi até o escritório de Camila e teve uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo. Quando chegou lá, ela o recebeu com um sorriso vitorioso, achando que ele tinha vindo porque finalmente tinha percebido que ela estava certa sobre Carolina. Diego, que bom te ver. Imagino que já tenha se livrado daquela garçonete e esteja pronto para retomar nossa história onde paramos. Diego a olhou com uma frieza que a fez recuar um passo. Camila, vim aqui para deixar uma coisa muito clara. O que você fez, plantando dúvidas sobre Carolina, foi a coisa mais baixa e desprezível que alguém já fez comigo. Carolina é 100 vezes a mulher que você jamais foi ou será. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. E se você continuar espalhando qualquer tipo de comentário sobre ela ou sobre minha família, vai lidar com meus advogados. Mantenha-se longe da minha vida. Diego saiu sem esperar resposta, sentindo-se mais leve por ter finalmente colocado um ponto final naquela história. O próximo passo foi ir até o restaurante do Sr. José. Diego sabia que Carolina tinha voltado a trabalhar lá e queria vê-la, mesmo que fosse de longe, para ter certeza de que ela estava bem. Quando chegou ao estabelecimento no meio da tarde, viu Carolina atendendo às mesas com o mesmo carinho de sempre, mas notou que ela parecia mais magra, apesar da barriga que já estava aparecendo. Ela usava um vestido solto que disfarçava a gravidez, mas Diego conhecia cada curva do corpo dela e podia ver as mudanças. Seu coração se apertou ao perceber como ela parecia frágil e se odiou ainda mais por ter sido o responsável por tirar a alegria dos olhos dela. Ele ficou observando de longe por quase 1 hora, até que finalmente reuniu coragem para entrar. Quando Carolina o viu, suas mãos tremeram tanto que quase derrubou a bandeja que estava carregando. Ela não esperava vê-lo ali, especialmente não com aquela expressão de arrependimento profundo que não conseguia esconder. Carolina, disse ele, se aproximando devagar, como se ela fosse um animal ferido que podia fugir a qualquer momento. Posso conversar com você, por favor? Ela olhou ao redor do restaurante, percebendo que alguns clientes já estavam observando a cena. Não aqui, disse ela baixinho. Termino de trabalhar às 5. Se quiser conversar, me espere lá fora. Diego assentiu e se sentou em uma mesa no canto, pediu apenas um café e ficou esperando, contando cada minuto que faltava para poder falar com ela. Quando o expediente de Carolina terminou, ela saiu do restaurante e encontrou Diego encostado no carro, segurando um buquê de flores simples, não rosas caras de floricultura, mas um ramalhete de margaridas que ele tinha comprado de uma senhora que vendia na praça.
Lembrei que você disse que gostava de flores simples, disse ele, oferecendo o buquê. Carolina pegou as flores, sentindo o perfume suave que sempre a acalmava. Diego, o que você quer? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Quero pedir perdão. Quero me humilhar diante de você o quanto for necessário. Quero reconquistar sua confiança, mesmo que leve o resto da minha vida. Ela o olhou nos olhos e viu uma sinceridade que não estava presente na última conversa que tiveram. Diego, você me magoou profundamente. Me fez sentir como se tudo que vivemos juntos fosse mentira. Diego se aproximou mais, mas respeitou o espaço dela. Carolina, eu sei que não tenho direito de pedir seu perdão depois do que fiz. Eu sei que fui injusto, que deixei o veneno de uma pessoa ressentida destruir a coisa mais preciosa que eu tinha na vida. Mas preciso que você saiba que nunca parei de te amar. Nem por um segundo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carolina. Se você me amava, como pôde duvidar de mim? Como pôde pensar que eu seria capaz de enganá-lo? Diego passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração consigo mesmo. Porque eu sou um idiota que foi criado em um mundo onde as pessoas sempre querem alguma coisa em troca. Porque eu não conseguia acreditar que alguém como você pudesse me amar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Eu estava com medo de que fosse bom demais para ser verdade. Carolina tocou a barriga instintivamente. E o bebê? Você ainda acha que foi planejado? Diego olhou para a barriga dela, para o filho que estava crescendo ali dentro, e sentiu uma emoção tão forte que quase não conseguiu falar. Carolina, nosso filho é a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. E eu sei que você jamais usaria uma criança para me manipular. Conheci seu coração, sei quem você é de verdade. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada em frente ao restaurante, sem se importar com as pessoas que passavam. Carolina, estou te implorando. Me dê uma chance de provar que mudei, que aprendi. Me deixe fazer parte da gravidez. Me deixe cuidar de você e do nosso bebê. Carolina olhou para aquele homem poderoso ajoelhado na sua frente, implorando por perdão, e sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Diego, levanta. As pessoas estão olhando. Ela o ajudou a se levantar, e quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram a mesma eletricidade de sempre. Carolina casa comigo, disse ele de repente, tirando o mesmo anel que ela tinha devolvido semanas antes. Casa comigo porque você me ama, porque nós nos amamos, porque somos uma família. Não por causa da pressão dos meus pais, não por causa do bebê, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Carolina olhou para o anel, para o homem que estava oferecendo, para o futuro que ainda era possível, apesar de tudo que tinha acontecido. Diego, eu nunca parei de te amar. Mesmo quando estava mais magoada, mesmo quando pensei que tinha perdido você para sempre. Mas se vamos tentar de novo, tem que ser com total confiança. Você precisa confiar em mim completamente, em qualquer situação. Diego pegou as mãos dela. Eu confio em você mais do que confio em mim mesmo. E vou passar o resto da vida provando isso. Carolina olhou nos olhos dele por um longo momento, procurando por qualquer sinal de dúvida, e encontrou apenas amor sincero e arrependimento genuíno. Sim, disse ela finalmente. Eu aceito me casar com você. De novo. Quando voltaram para a mansão dos Monteiro naquela noite, Patrícia estava esperando na sala, como se soubesse que eles iam chegar juntos. Quando viu Carolina entrando de mãos dadas com Diego, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Minha filha voltou para casa, disse ela, puxando Carolina para um abraço apertado. Roberto apareceu segundos depois, e o alívio no rosto dele era visível. Filho, espero que tenha aprendido a lição, disse ele abraçando Diego. Aprendi, pai, e vou passar o resto da vida sendo digno do amor dela. Naquela noite, Carolina voltou para o quarto que dividia com Diego, mas desta vez a confiança entre eles era diferente, mais madura, testada pela adversidade e fortalecida pelo perdão. Diego, disse ela quando estavam deitados, com a cabeça dele apoiada na barriga onde o bebê crescia.
Promete que da próxima vez que alguém tentar plantar dúvidas sobre nós, você vai vir falar comigo primeiro. Ele beijou a barriga dela e olhou nos olhos dela. Prometo. E prometo também que nunca mais vou deixar ninguém interferir na nossa família. Eles adormeceram abraçados, sabendo que tinham superado o primeiro grande teste do amor deles e que sairiam mais fortes dessa experiência. 6 meses depois da reconciliação, a vida na mansão dos Monteiro estava mais feliz e harmoniosa do que nunca. Carolina estava com 8 meses de gravidez, radiante e ansiosa para conhecer o bebê que crescia dentro dela. Diego se tornou o marido mais atencioso do mundo, acompanhando todas as consultas médicas, lendo livros sobre paternidade e montando o quarto do bebê com um cuidado que emocionava a todos. O casamento tinha acontecido 3 meses antes, exatamente como Carolina sonhara. Uma cerimônia pequena e íntima no jardim da casa, com apenas as famílias e amigos mais próximos. Ela usou um vestido simples, mas elegante, que disfarçava graciosamente a barriga, e quando trocaram os votos que eles mesmos escreveram, não havia uma pessoa seca no local. Diego prometeu ser o marido que ela merecia, proteger e amar tanto ela quanto o bebê pelo resto da vida. Carolina prometeu confiar nele completamente e construir junto a família que sempre sonharam ter. Patrícia se transformou na avó mais dedicada antes mesmo do bebê nascer. Ela tricotava roupinhas, preparava o quarto com detalhes que só uma avó apaixonada seria capaz de pensar e conversava com a barriga de Carolina todas as manhãs, contando histórias e cantando canções de ninar. Este bebê vai ser muito mimado, brincava Carolina, vendo como a sogra se derretia sempre que o bebê se mexia. Roberto, por sua vez, já tinha planos grandiosos para ensinar o neto ou neta a pescar, andar a cavalo e dirigir os negócios da família quando crescesse. Primeiro deixa a criança nascer, pai, ria Diego, vendo o entusiasmo do pai, mas no fundo estava emocionado por ver como sua família tinha se expandido de forma tão natural e amorosa. Dona Maria também se tornou presença constante na mansão, ajudando nos preparativos e trazendo sua sabedoria simples sobre maternidade que tranquilizava a Carolina nos momentos de ansiedade. Na madrugada de uma quinta-feira de dezembro, Carolina acordou sentindo as primeiras contrações. Diego, que dormia levemente desde que ela entrou no 9º mês, acordou imediatamente quando ela o tocou. Acho que chegou a hora, disse ela, com uma mistura de nervosismo e emoção na voz. Diego se levantou de um pulo, correndo para pegar a mala que estava pronta há semanas, ligando para o médico e acordando os pais. Patrícia apareceu no quarto em segundos, ainda de camisola, mas já tomando conta da situação com a eficiência de quem tinha experiência. Calma, querida. Vamos para o hospital com tranquilidade. Seu bebê vai nascer no tempo certo, disse ela, ajudando Carolina a se vestir. Roberto correu para buscar o carro. E em 15 minutos, toda a família estava a caminho do hospital, com Diego segurando a mão de Carolina no banco de trás e sussurrando palavras de encorajamento. O trabalho de parto durou 6 horas, e Diego não saiu do lado de Carolina nem por 1 minuto. Ele segurou a mão dela durante cada contração, limpou o suor do rosto dela, sussurrou palavras de amor e força quando ela achava que não ia conseguir mais. Você é a mulher mais forte que eu conheço, dizia ele. Nossa filha vai ter muito orgulho da mãe que tem. Eles tinham descoberto há 2 meses que era uma menina, e já tinham escolhido o nome, Helena, em homenagem à avó materna de Carolina. Quando Helena finalmente nasceu, às 2 da tarde daquela quinta-feira ensolarada, pesando 3,2 kg, com cabelos escuros como os do pai e olhos grandes como os da mãe, o silêncio do parto foi quebrado pelo choro forte e saudável da bebê. Diego chorou como nunca tinha chorado na vida ao ver sua filha pela primeira vez, e Carolina, mesmo exausta, sorriu com uma felicidade que parecia transbordar do peito. Quando colocaram Helena nos braços de Carolina pela primeira vez, ela olhou para aquele rostinho perfeito e sentiu um amor tão intenso que nem sabia que era possível existir. Oi, minha princesa, sussurrou ela, beijando a testinha da bebê. Finalmente posso te conhecer.
Diego se sentou na beirada da cama do hospital, passando o dedo delicadamente pela mãozinha da filha, que imediatamente agarrou o dedo dele com força. Ela é perfeita, disse ele, com a voz embargada, igualzinha à mãe. Quando os avós foram conhecer a neta, a emoção tomou conta do quarto. Patrícia chorou tanto que Roberto teve que lhe dar o próprio lenço. Ela é linda demais, repetia Patrícia. É a cara da Carolina quando era bebê. Dona Maria, que tinha chegado correndo do trabalho ainda de uniforme, segurou a neta com a ternura de quem sabia o valor daquele momento. Bem-vinda ao mundo, Helena. Você é muito amada, sussurrou ela. Os primeiros meses com Helena foram uma descoberta constante para Diego e Carolina. Ele se revelou um pai completamente apaixonado e dedicado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com uma paciência que impressionava até Patrícia. Carolina florescia como mãe, descobrindo instintos maternos que nem sabia que possuía, cantando canções de ninar que inventava na hora e conversando com Helena como se ela entendesse cada palavra. A casa estava sempre cheia de risadas de bebê, com Helena se tornando o centro das atenções de toda a família. Diego reduziu drasticamente sua carga de trabalho para estar presente em todos os momentos importantes. O primeiro sorriso, o primeiro som parecido com o papai, as primeiras tentativas de se sentar sozinha. Em uma tarde de sábado, quando Helena estava com 6 meses, a família toda estava reunida no jardim da casa. Patrícia e Dona Maria conversavam sobre receitas, enquanto Roberto tentava fazer a neta rir com caretas engraçadas. Diego e Carolina estavam sentados na grama, com Helena entre eles, que tentava pegar as flores que o pai balançava na frente dela. "Lembra quando a gente se conheceu?" perguntou Carolina, olhando para o marido com aquele sorriso que o conquistou desde o primeiro dia. "Como esquecer? Uma garçonete linda me servindo café e eu nem imaginava que ela ia virar a dona da minha vida", respondeu Diego beijando a testa da esposa. "Quem diria que um contrato falso ia virar o amor mais verdadeiro que já senti?" Carolina riu, ajudando Helena a se sentar melhor na grama. "Acho que o destino tem um senso de humor muito interessante. Trouxe você para minha vida da forma mais maluca possível." Diego olhou para a cena à sua volta. Sua esposa radiante brincando com a filha deles, seus pais conversando animadamente com a sogra como se fossem amigos de décadas. Sua filha rindo com aquele som que era capaz de derreter qualquer coração. "Carolina", disse ele, puxando-a para mais perto. "Obrigado por aceitar aquela proposta maluca. Obrigado por me dar a chance de descobrir quem eu realmente sou quando estou com você. Obrigado por me dar a família que eu nem sabia que queria." Carolina o beijou suavemente, com Helena babando alegremente entre eles. "Obrigado você por me mostrar que os contos de fada existem, só que às vezes eles começam de um jeito bem estranho." Eles riram juntos, olhando para Helena, que batia palminhas como se também estivesse celebrando. Quando a tarde foi ficando mais fresca e eles entraram para casa, Diego carregou Helena no colo, enquanto Carolina ajudava as mães a guardar as coisas do jardim. Roberto colocou o braço no ombro do filho e disse algo que Diego guardaria para sempre no coração. "Filho, olha o que você conquistou. Uma família que te ama de verdade, uma esposa que é sua companheira em tudo, uma filha saudável e feliz. Não existe riqueza maior que essa." Diego assentiu, olhando para Helena, que dormia tranquila em seus braços. "Pai, eu sei, e vou cuidar delas pelo resto da vida." Naquela noite, quando colocaram Helena para dormir no berço que Diego tinha montado, com tanto carinho, eles ficaram alguns minutos apenas observando a filha dormir. "Ela é nosso milagre", sussurrou Carolina. "Nosso milagre", concordou Diego, abraçando a esposa por trás e apoiando as mãos na barriga dela, onde já crescia uma surpresa que descobririam em algumas semanas. Helena ia ser irmã mais velha. A vida tinha reservado para eles uma felicidade ainda maior do que conseguiam imaginar, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo quando começa da forma mais inesperada possível. E assim, chegamos ao final da história de Carolina e Diego, que começou com um contrato de 90 dias e se transformou em um amor para toda a vida.
Uma garçonete simples e um milionário solitário que descobriram que as diferenças sociais não importam quando o coração reconhece sua alma gêmea. Carolina encontrou em Diego não apenas um homem rico, mas um companheiro que a valorizava por quem ela realmente era. Diego descobriu em Carolina que o amor verdadeiro não se compra, se conquista com sinceridade e dedicação. Juntos eles aprenderam que a confiança se constrói todos os dias, que o perdão fortalece os relacionamentos e que uma família unida pode superar qualquer obstáculo. Hoje, anos depois, eles continuam morando na mansão que virou realmente um lar. Helena cresceu cercada de amor, ganhando 2 irmãozinhos que chegaram para completar ainda mais aquela família. Patrícia e Roberto são os avós mais corujões do mundo. E Dona Maria se mudou para uma casinha no jardim da mansão para estar sempre perto da filha e dos netos. A história de Carolina e Diego nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a humildade e a honestidade são os tesouros mais valiosos que podemos oferecer a alguém, e que, às vezes, o destino usa os caminhos mais improváveis para unir 2 pessoas que nasceram para estar juntas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe com alguém especial. Nos comentários me contem, vocês acreditam no amor à primeira vista? Já viveram alguma situação onde o destino mudou tudo de uma hora para outra? Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Até a próxima história.